Salmos de número 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Com esta palavra lida, eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que o nosso Deus é aquele que vive e que reina para todo sempre. Ele está vestido de majestade, nos contempla dos altos céus e conhece cada um de nós e cada uma das nossas necessidades. O salmista, quando escreveu este salmo de número 1, e alguém com muita sabedoria, com muito entendimento, colocou como título a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. E aqui já no início desse salmo, ele já vem dizendo que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, abençoado é, próspero é o homem ou a mulher. Essa pessoa, ela inicia a sua bem-aventurança quando ela não anda segundo o conselho dos ímpios. E isso, amados, porque o conselho dos ímpios é algo triste, é algo a nem ser ouvido. Mas caso nós não tenhamos como nos livrar do ouvir, mas que saibamos interpretar como malignidade e não guardar em nosso coração ou nossa mente, nem fazer as suas práticas. Porque o ímpio nada tem de bom para nos ensinar. Tem sim a nos alertar com as suas atitudes, a não fazermos as mesmas coisas que eles fazem e não usar das mesmas práticas que eles têm. Então o salmista, ele vem inspirado pelo Espírito Santo dizer que cada um de nós somos bem-aventurados, somos abençoados, somos prósperos quando não andamos segundo o conselho dos ímpios. Porque os conselhos dos ímpios, queridos, são conselhos de morte e não de vida. Se você sentar que seja 2 minutos para conversar com o ímpio, e quando você perceber a quantidade de impiedade e de maldição que sai da sua boca, você há de considerar que não há nada de útil para as nossas vidas no conselho do ímpio. Porque o ímpio, ele vai sempre te dar conselho ruim. Ele sempre vai tentar te enveredar pelo caminho do mal. Afinal de contas, ele está dominado pela maldade, pelas artimanhas do inimigo das nossas almas, a ponto de só praticar o que é o mal. O ímpio, ele não dorme sem pensar, sem arquitetar um plano maligno contra a vida de quem quer que seja. Então o salmista vem dizendo que nós somos muito bem-aventurados, ou seja, nós somos felizes, nós somos prósperos quando nós não andamos segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Primeiro, nós não andamos segundo o conselho dos ímpios. E na sequência, não nos detemos em seus caminhos. Porque muitas vezes nós temos buscado a Deus, temos lido a sua palavra, temos falado do seu amor, da sua graça e misericórdia, mas não temos vigiado ao ponto de nos determos nos caminhos dos pecadores. Quantas das vezes que nós estamos seguindo o nosso trajeto, a nossa viagem, e nós paramos para ouvir conversações, assuntos que não nos diz respeito e que não traz para nós nenhuma bagagem espiritual positiva e que não traz para a nossa vida diária aquilo que verdadeiramente nós necessitamos. E quando nós nos detemos no caminho dos pecadores, nós só temos a perder,
Porque nesse momento que nós estamos com os pecadores, e veja bem o que o salmista está querendo dizer aqui. Porque o crente, o cristão salvo e remido pelo sangue de Jesus, ele não deixa de ser um pecador, mas ele não é um pecador por prática. Ele é um pecador remido. A partir do momento em que ele muda de vida, o pecado já não é mais uma prática da sua vida. Não é mais aquilo que ele fazia todos os dias como prática. E é desse tipo de pecador aqui que o salmista está se referindo. Aquela pessoa que vive do pecado, que vive na prática do pecado. Porque essa pessoa, ela não consegue ver e não consegue entender que os seus atos são atos pecaminosos. Então ela continua praticando. É como a pessoa que rouba, é como a pessoa que tem já aquele hábito, né? É como se fosse uma doença que ela sobrevive do furto, ela sobrevive do roubo. Estou dando aqui um exemplo apenas. E essa pessoa, muitas das vezes, se alguém for começar a conversar com ela sobre isso, ela vai até ter como justificativa dizer, mas eu não tenho um emprego, mas eu não tenho como viver, mas eu não tenho quem me ajude, né? Mas eu não tive oportunidade. Outros vai dizer, mas eu não tive um lar, eu não tive uma família, eu não tive pai e mãe. Ou seja, ela continua estribada na sua justificativa e na prática do seu pecado, mesmo sofrendo dano. E é esse tipo de pecador que o salmista está se referindo, aquela pessoa que tem a prática do pecado. Então, todas as vezes que nós nos detemos no caminho de alguém assim, queridos, é um perigo eminente. É um perigo eminente. Porque talvez nesse dia você saiu de casa entristecido, angustiado, cheio de problemas. Comigo também já aconteceu. Quantas vezes eu saí de casa angustiado, deprimida com problemas, com angústias, o coração sangrando, e nesse momento, o bom é que você se detenha no caminho de pessoas que possam te estender a mão de forma positiva, que possam orar por você, interceder por você. Mas quando nós nos detemos no caminho dos pecadores, nós corremos o sério risco de também tomar como prática aquelas atitudes pela situação que nós estaremos vivendo. E na frente ainda ele diz, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você já viu que existem pessoas, ou talvez até já aconteceu com você, de estar passando em determinado local e ter algumas pessoas sentadas e conversando e sorrindo, né? E parece que o assunto está tão proveitoso, está tão bonito, aí por acaso você para. De repente você percebe que a conversação gira em torno de uma pessoa, gira em torno de uma família, gira em torno de um problema e o escarnecimento está ali. Muitas das vezes falando, viu aí o que aconteceu com fulano ou com fulana? Você sabia que fulano ou fulano está fazendo isso e aquilo outro? E o outro, pois é, não tem vergonha, né? É uma pessoa e tal, e vai. E cada um fala uma coisa. É como aquele cão que está com fome. É como se fosse uma carne e um bando de cães ali, cada um dando uma bocada. E muitas das vezes nós nos paramos nessa roda de escarnecedores e talvez sem perceber, sem vigiar, nós também começamos a falar, não é verdade? Talvez o nosso intuito nem era aquilo. Talvez estávamos ali só de passagem, mas ao ouvirmos o assunto, a gente também vai lá e fala: nossa, eu também fiquei sabendo, é verdade, e não sei o quê. E aí, quando menos você esperar, você está na roda dos escarnecedores. E isso não agrada ao Senhor, porque Deus, ele não quer que a nossa boca sirva de maldição para a vida de ninguém, nem para a nossa, nem do nosso semelhante. Deus, ele não quer isso para nós. Ele deu seu Filho Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados.
O Senhor Jesus morreu na cruz por nós quando ainda não o servíamos, quando ainda vivíamos na prática do pecado, quando ainda não sabíamos como adorar e como servir ao Senhor, e tudo que fazíamos achávamos que estava fazendo certo. E isso não nos dá o direito de sentar hoje na roda dos escarnecedores para falar de quem quer que seja. É lógico que tem pessoas que têm atitudes abomináveis, repugnantes. É lógico que tem pessoas que têm atitudes e ações que faz com que nós fiquemos muito tristes ou até mesmo escandalizados. Mas o Senhor, Ele quer que nós oremos por essas pessoas. O Senhor quer que nós intercedamos por essas pessoas. O Senhor não quer que nós paremos, tiremos o nosso tempo e usemos a nossa boca para falar mal do nosso semelhante, para nos juntar com pecadores ou para nos assentar na roda dos escarnecedores. Mas, como disse aqui o salmista, nós somos bem-aventurados, tá? Nós somos abençoados, nós somos sortudos, nós somos uma bênção quando nós não andamos segundo o conselho dos ímpios. Quando nós rejeitamos toda e qualquer sugestão do inimigo das nossas almas e das pessoas pecadoras. Sabe, aquela pessoa que fala assim, fulano fez isso e isso com você. Ah, você precisa dar o troco. Você precisa dar o troco para essa pessoa, fazer com ela exatamente o que ela fez com você. Você precisa pagar com a mesma moeda. Essa é o conselho dos ímpios, é um dos conselhos dos ímpios. Ah, mas alguém fez isso, falou isso de você? Você não pode perdoar nunca, nunca, você nunca deve mais perdoar essa pessoa. Você não deve mais falar bem dela, você tem que falar mal, você tem que virar as costas para ela. É isso que são os conselhos dos ímpios. Mas o conselho de Jesus é que nós dobremos os nossos joelhos, que nós oremos, que nós apresentemos essas pessoas ao Senhor, mesmo com o nosso coração ferido, porque é normal, é comum. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Eu não sou diferente de você, eu também me entristeço, eu também choro, eu também fico magoado quando alguém fala de mim e me ofende, mas eu preciso pensar, ser racional, não me deixar levar pelas emoções, porque o coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. E às vezes é o nosso coração que nos leva a esses sentimentos, é dentro do coração que brota esse sentimento de vingança, de angústia, de não perdoar, de ser amargo, é de dentro do coração. Mas nós precisamos não andar segundo o conselho dos ímpios, não devemos nos deter no caminho dos pecadores e nem assentar na roda dos escarnecedores. Se você estiver enfrentando um problema difícil, na dúvida, não conte para ninguém. Conte para Jesus, para que você não se veja recebendo o conselho de ímpios, para que você não veja o seu problema sendo espalhado, jogado ao vento, de boca em boca, e não trazendo a você nenhum retorno positivo. Creia no Senhor. O Senhor é o dono das nossas vidas. Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. E se você quiser a bem-aventurança de Deus, você a partir de hoje, não ande segundo o conselho dos ímpios. Se afaste da impiedade. Não se detenha no caminho dos pecadores, ou seja, dessas pessoas que têm o pecado como prática. Se afaste delas e não se assente em hipótese alguma na roda de escarnecedores. E assim a bem-aventurança do Senhor irá te alcançar. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Fique na paz. Que a paz do Senhor esteja sempre presente nas nossas vidas. Amém.